Está começando pela TV Novo Tempo o programa Feliz Sábado, que é o programa daqueles que têm o desejo de começar bem um dia especial, que é o dia de sábado. Você já sabe, você que tem nos acompanhado a cada semana, que no pôr do sol da sexta-feira nós damos início ao novo ciclo, ao novo dia, que é o dia do Senhor, o dia de sábado. Está ali na Bíblia, o Senhor separou esse dia para termos uma adoração a Ele, um dia especial, um dia santificado, um dia abençoado. Vamos receber essa bênção? Todos juntos como família. Quero mandar um abraço, dedicar um feliz sábado para algumas pessoas. Entre essas, pessoal do Ceará, em Beberibe. E a Luciele escreve assim, ó, quero mandar um feliz sábado para o meu esposo Evandro Ferreira, minha mãe Maria Luísa, meu pai Eduardo e meus sobrinhos Carlos Eduardo e Maria Eduardo. Então fica aí para o pessoal de Beberibe. Rio de Janeiro, Queimados, Deus e Mar. Todos da TV Novo Tempo, Daniel, Bárbara, Eduarda, Enzo, Ari Lopes, Elienay, Isabel, Júnior, Raquel, Alain, Vitória, Sara e o querido pastor João Fabrício, o pessoal de Queimados. Pará, ali a cidade de Belém, a Ellen Macedo, para a minha família, família da minha irmã Elaine e a família da minha tia Lica. Todos eles agora pertencem a Cristo. Deus abençoe a família agora unida em Cristo. E Itabuna, na Bahia, aqui o meu GPS das igrejas adventistas no Brasil e no mundo. Luiz Cláudio, você conhece Itabuna? Essa Itabuna, daqui, você conhece todo mundo já de lá, cantei né? esse ano lá na Central de Itabuna, foi muito bom. O povo bom, demais, né? O povo bom de Itabuna. demais. Itabuna é um marco na igreja adventista no Brasil, né? Com aquela primeira campal. A campal de Itabuna, marcante. 86, 85, verdade. Né? Então tá bem, tá aí, ó. Suilan, de repente você até conhece, né? Suilan Rodrigues. Todos os irmãos da Igreja Adventista Central de Ipiau. Ipiaú. Ipiaú. Aí, só me corrigindo aqui. Da Igreja do bairro Santo Antônio de Itabuna e da Igreja do bairro da Fátima, Itabuna. Você deve conhecer o pessoal todo lá, né? Ok, conheço. Então tá bem. Irmãos, essa é a ideia, viu? Nós somos irmãos, nós fazemos parte da mesma família, a família Novo Tempo, a família de Deus. Venha comigo e vamos conhecer esse casal simpático que nos acompanha nesse momento no nosso culto de pôr do sol. Pastor Arilton, tudo bem, pastor? Tudo jóia, pastor Elmar. Pura bênção sábado. Graças a Deus, viu? E muito bom estar sentado nesse sofá com você aqui e participar desse momento tão especial. Você viaja muito no final de semana? Viajamos, né? Em média, 2 finais de semana por mês, pelo menos, a gente está ausente de casa. E a Juliana fica sozinha em casa, Juliana? Não, sempre que dá eu vou com ele. Ah, é? Ah, então tá bem. Mas não é fácil, né? Ser esposa de pastor é um ofício e é um ministério. Deus abençoe sua vida, o seu ministério como esposa de pastor, viu? Amém. Nós precisamos de mulheres de oração, mulheres que estejam ao nosso lado, mulheres que sejam verdadeiramente companheiras, né? E que a gente também seja companheiro, né, pastor? Claro. Essa é a ideia, que um possa completar o outro. Pastor, me ajude aqui num detalhe do livro Lar Adventista. Gostei. Agora que eu estou sentindo aqui, Luiz Cláudio, eu não tinha nem visto. Não é coincidência, né? É providência. O capítulo 58 fala sobre a família do pastor. Olha só, pastor, o que está dizendo aqui, olha. A vida do pastor no lar deve ser exemplo. É o desígnio de Deus que em sua vida doméstica o mestre da Bíblia seja um exemplo das verdades que ensina.
O que um homem é, exerce maior influência do que o que diz. Ah, essa frase aqui... É muito forte. É colocar num quadro, né? A paciência, a coerência e o amor impressionarão os corações de maneira que os sermões não podem conseguir. Arilton, me ajuda aqui a entender essa frase. Ó. O que um homem é, exerce maior influência do que o que diz. Eu ouvi alguém dizer certa vez, pastor, que é muito fácil ser cristão na igreja ou fora de casa. Mas o desafio é ser cristão Em casa. em casa. Porque em casa a esposa, os filhos conhecem você como ninguém. Em casa você tira todas as máscaras. Em casa você é de fato a pessoa, o caráter, ele transparece de uma forma muito clara. Por isso que de fato nós precisamos buscar ser coerentes. Acho que essa é uma palavra-chave, né? Nós temos que ser coerentes. Nós não podemos ser em casa uma coisa e fora outra. Agora, ninguém melhor do que a esposa, né? E os filhos para nos conhecer. E eles poderiam falar mais sobre isso do que nós mesmos como pastores. Mas a verdade é esse que é o desafio para nós. Juliana, uma característica do pastor Arilton que você percebe que ele é como pastor e como marido. A queima-roupa Nós agora, não combinamos, sim. né? Não estava combinado. Eu vou dizer mais do que uma. Eu costumo dizer que ele é manso e humilde. Ele tem me ensinado muito a ser paciente, a... Você é impaciente? Com todo esse rostinho, né? Eu creio que as mulheres, elas são mais, como eu poderia dizer... Impacientes, né? Não era bem essa palavra que eu queria, mas mais ou menos assim, mais ansiosas. É ansiosa, né? essa é a palavra. E ele me ajuda a ser mais calma, a ter mais coerência com as coisas, a olhar as coisas assim com um olhar diferente. Às vezes eu melhorei muito. Diante de alguma situação eu já ia julgando, ele não, pode ser assim, assim. Então ele me ajuda nesse sentido. Uma característica da Juliana como uma esposa de pastor. Companheira. Ela entende as situações que a gente vive, às vezes necessidade de se ausentar de casa pelo trabalho, pelas viagens, pelos compromissos que a gente tem. E eu sempre tenho nela esse apoio. Então, ela não tem dificuldade com as minhas saídas. Quando eu chego, está tudo preparado. Então, em casa, eu tenho, de fato, um apoio. E é isso que me motiva a continuar fazendo o trabalho. Ok. Sabe o que eu estou falando sobre esse assunto um pouquinho mais? É muito específico, né? Porque nós temos aí um público, milhares de pessoas nos vendo, nos ouvindo nesse momento. E um percentual que faz parte desse assunto, que são os pastores, a família pastoral. Mas eu quero dedicar esses minutinhos que nós gastamos aqui, em especial para você, pastor. Para você, esposa de pastor, para você, filho de pastor, que está nos ouvindo nesse momento. Que a gente, é um desafio, né, pastor? Para você, para mim, para os pastores que estão nos ouvindo, que a gente possa ser coerente naquilo que a gente prega e naquilo que a gente vive. É um desafio, mas tão somente com o Senhor Jesus Cristo no nosso coração a gente vai conseguir vencer esse desafio. Que você, pastor, seja o pastor da igreja e pastor da sua família. Que eu possa ser pastor da igreja e principalmente da minha família, que esse é o meu desejo e eu acho que é a essência do capítulo que a gente está lendo aqui, ok? Eu quero fazer um pedido para você, Juliana. Olha para aquela câmera ali e eu queria que você agora convidasse as crianças para assistir a historinha da tia Cecel, pode ser? Olá, crianças, um feliz sábado. Agora chegou o momento que eu diria para vocês mais especial deste programa, que é o programa da tia Cecel. Não é o programa da tia Cecel, né? A história, né? A historinha da tia Cecel. Então vamos ouvir? Olá, pastor Elmar. Olá para você também que está aí assistindo o programa Feliz Sábado. E olá, galerinha que está esperando a historinha. Uma historinha bem gostosa de ouvir, não é verdade? E quem não gosta de história, não é mesmo? Olha, quero desejar um sábado muito feliz para vocês, que Deus abençoe toda a família e como é gostoso reunir a família para poder louvar, para poder estar junto e poder cantar. E sabia de uma coisa? Que a história de hoje vem falando sobre reunir alguma coisa? Mas antes eu quero mostrar um negócio para vocês.
Eu quero mostrar essa almofadinha aqui. Por acaso você gostou? Aqui tem uma coisinha muito interessante. Vou até mostrar aqui para a galerinha bem de pertinho. Você sabe o que é isso? Se você sabe, fale bem alto agora na sua casa. O que é isso aqui? Isso! Se você falou que é uma ovelhinha, parabéns! É isso mesmo. E você já viu uma ovelha de verdade? Você já passou a mão na lã que a ovelha tem? Ai, a ovelhinha é um animalzinho tão mansinho, tão purinho, tão ingênuo, que dá vontade de apertar, de ficar abraçadinho com ela, não é mesmo? É, e a nossa história vem falando sobre ovelhinhas. Bem, você sabe onde que as ovelhas ficam? Sabe? Elas ficam no curral. E aqui eu tenho uma ideia de um curral para vocês. Aqui é onde elas ficam guardadinhas, certo? Onde tem árvore, tem graminha verde para elas poderem comer, se divertir. Mas será que elas vão sozinhas? Bem, vamos começar a contar as ovelhinhas aqui. Eu tenho 1, 2, 3. Tem mais lugar aqui para pôr ovelha. 4, 5. Eu tenho mais uma ovelha, só que esse pastor de ovelhas aqui, olha, ele tinha muito mais de 5 ovelhas. Ele tinha 100 ovelhas. Já imaginou? Ele cuidava todos os dias dessas ovelhas, levava, quando começava a escurecer, levava para dentro do curral e ali guardava todas as ovelhinhas. Ele só ficava em paz quando todas estivessem lá dentro, bem cuidadas. Chegava o outro dia de manhã, levava as ovelhinhas para fora do curral. Quando chegava a noite, começava a contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí ia contando até chegar no 100. Só que de repente ele começou a contar. Peraí, está faltando uma ovelhinha aqui. E as ovelhinhas lá dentro, mé, mé. Sabe o que o pastor de ovelhas fez? Fechou o curral e foi para casa dormir. Foi isso que ele fez? Não! Sabe o que ele fez? Ele foi correndo procurar a ovelhinha que estava perdida. Ele andou por aquela floresta toda e nada de achar a ovelhinha. E ele gritava: ovelhinha, ovelhinha, onde está você? Eu quero te achar. De repente, ele ouviu: mé, mé. Nossa, que mezinho fraco. Eu acho que ela está machucada. Onde ela está? Quando de repente, sabe onde que ele achou? No meio dos arbustos, a ovelhinha estava lá, presa nos arbustos. E o pastor fez de tudo para entrar no meio daqueles arbustos. Consegui pegar a minha ovelhinha. Pegou nos braços aquela ovelhinha que estava perdida e levou com todo carinho lá para o curral novamente. Ele não largou aquela ovelhinha por nada, porque ele amava aquela ovelhinha do mesmo jeito que ele amava todas. Olha só, que pastor! E ele voltou até sorridente, porque ele agora havia achado a sua ovelha perdida. E essa história tem tudo a ver com o nosso Jesus. O nosso Jesus é o nosso bom pastor que cuida de nós todos os momentos. E sabe, você já se sentiu perdido alguma vez? Você já se perdeu no shopping? Já se perdeu no supermercado? É desesperador, não é verdade? Mas saiba de uma coisa, quando você estiver perdido, sem saber o que fazer, Jesus está por perto, querendo te abraçar e cuidar de você a cada momento. Nunca se esqueça disso. Jesus é o nosso bom pastor e que você possa tê-lo com a família aí reunida durante a semana inteira e não só no sábado. Obrigado, tia Cecel.
E a Juliana aqui como apresentadora, né, Juliana? Se descobrindo. Mas tá tudo certo. O programa do Tia Cecel, o momento do Tia Cecel, é importante que a criançada vibra demais com esse instante. Olha só, mais alguns abraços e feliz sábado, pessoal de Gorupá, Santa Catarina, pessoal de Itaiópolis, Santa Catarina também, os clubes de desbravadores, em especial escolhidos para brilhar. O pessoal ali pediu para a gente poder mandar um abraço, um feliz sábado, então está aí o nosso feliz sábado. E também o Augusto e a Amélia, são meus amigos ali da Central de Curitiba e já me cobraram algumas vezes. Pastor, o senhor promete e ainda não mandou o feliz sábado para a gente. Então está aí um abraço para o Augusto e para a Amélia. Deus abençoe vocês, que vocês tenham um feliz sábado. Bem, você já sabe e já conhece também a nossa leitura dinâmica, organizada, sistemática da Bíblia, que é o Revados por Tua Palavra. Cada dia lendo um capítulo especial. E o capítulo de hoje é Jó capítulo 9. Estamos aí começando um livro super interessante da Bíblia. É intrigante. Ao final do livro você vai ter algumas respostas e muitas perguntas. Pastor, Jó é um livro super interessante da Bíblia, né? Muito. Inclusive, os estudiosos dizem que esse foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. E o seu autor é também Moisés. Ou seja, Jó, ele viveu provavelmente na época de Abraão, aquele momento ali patriarcal ainda, né? Antes da organização das tribos. Ele não tinha a Bíblia, né? Não tinha a revelação que nós temos hoje. Especial que é a Bíblia. Especial que é a Bíblia. Só a geral, né? A natureza. Exatamente. E o Espírito Santo falando a ele, né? Olhando especificamente para o capítulo 9, o que a gente pode tirar do capítulo 9? Pastor, se nós dessemos a partir do versículo 6, olha que interessante. Ok. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem? Quem fala ao sol e este não sai, e sela as estrelas? Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar? Quem fez a Ursa, o Órion, o Sete Estrelo e as recâmeras do sul? Quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar e maravilhas tais que se não podem contar? São perguntas que Jó está fazendo, mas de certa forma respondendo o seu amigo, né? Exatamente. É o contexto do capítulo 9. Exatamente, né? Dizendo que é o Senhor e ele não pode ser comparado a mais ninguém, porque ele é o Criador. E aqui é interessante que ele menciona a terra, o sol e as estrelas. E a Bíblia até cita aqui a Ursa, por exemplo. Hoje nós sabemos que é a Ursa. Nós temos estrelas de vários portes. Os astrônomos costumam colocá-las de primeira a quinta grandeza. Uma estrela de primeira grandeza é uma estrela maior. Nós temos estrelas de primeira grandeza que são tão grandes que elas não passam entre o Sol e a Terra. E veja a distância que o Sol está da Terra. Se nós viajássemos à velocidade da luz, nós íamos precisar de 8 minutos. Ou seja, 8 minutos viajando a 300 mil quilômetros por segundo para chegar ao Sol. E tem estrela que é tão grande que não passa nesse espaço. Daí você imagina a grandeza do nosso Deus. Aqui também falou do Sol, falou da Terra. E interessante que esse Deus Criador, ele fala ao Sol e este não sai. E a nossa mente logo é remontada para um evento da Bíblia, onde um rei, ele pediu a cura, o rei Ezequias, né? Sim. E Deus disse, eu vou curá-lo. Que sinal você quer? E o rei pediu que o sol retroceda. E Deus, por amor a esse homem, ele fez o sol retroceder, e parece que 14 graus ou 8 graus. Deus move os astros. E esses astros criados por Deus, eles têm um papel na funcionalidade do universo. Se nós formos para Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 14, nós temos aqui o relato da criação de Deus, o quarto dia. E diz o versículo 14 de que Deus criou luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Sejam eles para sinais. Não tem um exemplo claro aqui do rei Ezequias? O sol usado como um sinal? Então Deus mexeu no astro maior, o sol, para dar um sinal para o rei. O Gênesis dizia,
Fez ele para sinais, também para mais o quê? Para estações. Nós sabemos de que hoje o Sol e a Terra têm dois movimentos diferentes. A Terra, ela está inclinada em torno do seu eixo imaginário, me parece que 24, 25 graus, e ela gira em torno desse eixo imaginário. Ela, para dar uma volta em torno desse eixo, ela gasta 24 horas. Então você tem o Sol, o astro maior, e a Terra. Cada volta que ela dá, a luz solar incide sobre ela e ela precisa de 24 horas para dar um giro completo. É o que dá o dia e a noite. Aí dá o dia e a noite. 12 horas o Sol está iluminando e 12 horas uma parte da Terra não pega o Sol. Você tem um outro movimento, esse é o movimento de rotação. Existe um movimento de translação. A Terra continua fazendo esse movimento, mas ela gira também em torno do Sol. E esse movimento de translação vai durar 365 dias. Então, ela, para fazer todo um circuito, ela gasta um ano. Então, o Sol ajuda a medir o dia, o movimento da Terra em torno do Sol mede o ano. A proximidade dos dois nos dão as estações. Quanto mais distante do Sol, o inverno. Quanto mais próximo, o verão. Nos dois solstícios, o outono e a primavera. A Lua controla as marés e também vai ajudar as marés e as fases da Lua vão também delinear as fases do mês. Agora uma pergunta, nós falamos sobre governar dia, estações, meses, anos, mas e a semana? Deus não deixou nenhum astro criado para governar a semana. O Sol não governa a semana, por quê? Porque Deus já mexeu nele. A Lua não governa a semana, não existe um astro. Deus próprio governa a semana. E sabe como ele delimita cada semana? Ele que está fora do tempo, que é um ser atemporal, ele entra no tempo. Por isso nós estamos recebendo o sábado agora. Essas horas são sagradas, não é porque é um dia diferente dos outros em termos naturais, mas é porque o Deus da história, o Deus Criador, ele entra no tempo. Para quê? Para se encontrar com suas criaturas. Por isso, o sábado é uma bênção para todos nós. E a natureza fala desse dia. E Jó, naquela época, ele já compreendia a grandiosidade do universo e, acima da grandiosidade do universo, a grandiosidade de Deus. De Deus. Né? De Deus. Então, muito boa, maravilhosa explicação. Fiquei aqui bebendo cada palavra, cada raciocínio. Foi excelente. Obrigado, pastor, por sua ajuda aqui pela compreensão do livro de Jó. Depois de toda essa explicação bonita, olha como é que a Bíblia tem segredos escondidos para você poder compreender quem é Deus. Depois dessas palavras maravilhosas, da inspiração da Bíblia, nós vamos finalizar o nosso programa com uma linda música. Profundo de tuas águas e encontrar teu coração, derramar o nardo puro em teus pés e te adorar com meu louvor, me abrigar nas tuas mãos, ungir com tua unção. Quero ver bem mais além do que eu possa enxergar, o sobrenatural, onde eu não consigo estar. Me leve em teus braços, ó Senhor, na presença do teu trono quero estar, e com os anjos erguerei as minhas mãos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo é, na presença do
teu trono quero estar, e com os anjos erguerei as minhas mãos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo é o Senhor. Me abrigar nas tuas mãos, me cobrir com tua unção. Quero ver bem mais além do que eu possa enxergar, o sobrenatural, onde eu não consigo estar. Me leve em teus braços, ó Senhor. Na presença do teu trono quero estar, e com os anjos erguerei as minhas mãos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo é. Na presença do teu trono quero estar, e com os anjos erguerei as minhas mãos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Só tu és santo, Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos orar? O senhor pode orar para a gente, pastor, por favor? Sim. Bondoso Deus e Pai, reconhecemos nesta hora a Tua santidade, o Teu amor, o Teu poder, porque criaste todas as coisas e a nós a Tua imagem e semelhança. Obrigado porque agora podemos respirar a atmosfera de 24 horas sagradas. E elas são sagradas porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Que esse dia seja abençoado para todos nós e para todos aqueles que nos assistem. Que a Tua bênção alcance cada lar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado e até a semana que vem.